dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Oséias. O castigo está às portas. Nós estamos vendo o sexto livro, que é Oséias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, que podem ser divididos em profetas maiores, os 5 primeiros, e profetas menores, os 12 últimos. Os 12 livros dos profetas menores se constituem de 67 capítulos com 1050 versículos, dá uma média de 15 a 16 capítulos por dia. O livro de Oséias tem 14 capítulos, que foram divididos em 3 partes. E nós estamos na terceira parte, que é a mensagem profética de Oséias. As palavras proféticas de Oséias estão dentro de um período de tempo entre 760 e 722, pouco antes da queda de Samaria. Oséias escreveu seu livro com o propósito de mostrar que era justo o juízo de Deus que levara Israel, o reino do norte, ao exílio, e também garantir ao povo de Deus, dividido, que uma grande restauração poderia acontecer após esse período. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Então, nós estamos fazendo nossa devocional hoje nesse capítulo de número 8. E como dissemos, a palavra do Senhor foi pregada por ele, Oséias, nos tempos dos reis de Judá. Os reis de Judá eram Osias, Jotão, Acás e Ezequias, na mesma época de Isaías. E nos tempos do rei do norte, Jeroboão II, filho de Joás. Nós estamos vendo que, como já dissemos, Oséias chamou a nação para se preparar para o ataque que sofreria devido ao julgamento de Deus. A destruição de Samaria, em 722 a.C., cumpriu essas palavras do Antigo Testamento. As ordens para tocar a trombeta apresentam chamados para a guerra, que organizam esse capítulo e constituem o seu tema principal. Estamos vendo o quarto dele, que é a segunda convocação para a derrota na guerra. Nos próximos 14 versículos do capítulo 8, estaremos vendo a segunda convocação para a derrota na guerra. A sessão em que Oséias trata do julgamento pela guerra termina como começou, com um chamado para Israel se preparar para uma guerra na qual inevitavelmente ele seria derrotado. Oséias confrontou a idolatria da nação e as alianças estrangeiras. O alarme urgente da trombeta, verso 1, advertiu que uma águia ou um inimigo voraz, a Assíria, estava se aproximando rapidamente para aplicar o julgamento de Deus contra a casa do Senhor. Conforme nós estamos estudando na Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir pela Semeadores, loja virtual www.ossemeadores.com.br, tanto pode referir-se à terra prometida, como também ao templo. O motivo disso era que eles haviam transgredido o pacto do Senhor, a sua aliança, e haviam se rebelado contra a sua lei. A rebelião contra os termos da aliança era semelhante à rebelião contra Deus. O desastroso era que invocavam a Deus como se conhecessem Ele. Verso 2. Em seu grito por socorro, os israelitas afirmavam conhecer a Deus, mas as suas ações não correspondiam às suas palavras. A verdade era que Israel havia desprezado o bem do Senhor, termo que descreve todas as bênçãos sob a aliança de Deus. Pode também referir-se ao único bem verdadeiro, o próprio Deus. A consequência triste disso seria que seriam perseguidos pelo inimigo. Em sua rebeldia fizeram reis e príncipes, mas não pelo Senhor. A independência de Israel com relação a Deus, na esfera política, ficou evidente em sua recusa de consultar ao Senhor na escolha de seus líderes. Esse fato desencadeou uma extraordinária série de conspirações e assassinatos violentos. Além disso, de escolherem os seus governantes e príncipes sem a consulta a Deus, fizeram ainda pior com a sua prata e o seu ouro, objetos de valor, ídolos para si, somente para serem destruídos. Por meio da fabricação de deuses de prata e de ouro, Israel expressou uma desafiante rejeição do que era bom. Era mesmo como se o Senhor estivesse dando mais cordas ainda mais, para eles se afundarem no pecado, para depois não haver mais jeito mesmo, pois o ato seguinte seria o juízo terrível de Deus, onde ao final iriam saber, como diz o profeta Ezequiel, mais de 96 vezes, hein?
que saberão que o Senhor é Deus. Ao julgar pelo paralelo, o bezerro foi originalmente manufaturado como pedestal para sustentar uma divindade. Foi estabelecido por Jeroboão I como um ídolo para representar o Senhor, e aparece descrito aqui como o próprio objeto de adoração. No verso 5, o Senhor pede a eles que lancem fora o seu ídolo, pois a sua ira se acendia contra eles por causa disso. O Senhor então expressa uma indignação lamentando do tempo perdido. Até quando? Um lamento apaixonado que expressa a dor de Deus com relação ao pecado de Israel, propositalmente justaposto a uma expressão da ira de Deus. Embora o bezerro tenha vindo de Israel e pelas mãos de um hábil escultor, ele não era Deus e seria partido em pedaços, uma indicação clara de que o que aconteceria ao ídolo aconteceria ao povo de Deus, seu possuidor. Eles estavam cegando o vento e, portanto, haveriam de colher na justa medida. Esse dito de sabedoria enfatizou a terrível relação de causa e efeito entre o pecado e o grande castigo. Apesar de um dia ter sido escolhido entre todas as nações, Israel já não possuía nada do que fosse útil, desejável ou precioso. Por isso que ele era já uma coisa que ninguém agradava. O verso 8. Isso porque subiram à Assíria, onde se venderam para os seus amantes. Oséias compara ao jumento selvagem, pela sua teimosia, pois obstinadamente rejeitaram o Senhor para oferecerem seus favores para a Síria. Provavelmente nos diz, essa era uma referência à submissão do rei Oséias à Síria, em sua tentativa de manter o poder que conseguiram por ter assassinado a Peca. O Senhor viu isso, mas iria os ajuntar e logo começariam a se definhar sobre a opressão do rei poderoso. Mesmo que Efraim tenha constituído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles mesmos é que seriam altares para o pecado. Ou seja, o altar era para tratar do pecado e não para servir o pecado. Começa o capítulo 8 dizendo assim: põe a trombeta à tua boca. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto e se rebelaram contra a minha lei. E o verso 14: pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá os seus castelos. Ainda que a lei fosse inscrita em milhares de pedaços, ainda assim seria rejeitada, porque consideravam algo estranho. Eles não estavam acostumados com o Senhor, mas com as práticas malignas das cidades vizinhas e das cidades e nações vizinhas. Em vão, os impenitentes israelitas participavam dos sacrifícios regulares, pois que Deus não estava se agradando deles e os ameaçou a levá-los de volta ao Egito. Ironicamente, o lugar de onde Deus havia chamado Israel com amor era o local de cativeiro e castigo. Tudo isso porque Israel tinha se esquecido do seu Criador, construído palácios, e Judá tinha também fortificado muitas cidades. Eles nutriam a convicção de que suas construções eram sagradas e uma espécie de amuleto contra o mal, trazendo segurança espiritual e política militar. No entanto, Deus enviaria fogo sobre essas cidades que consumiria todas as suas fortalezas. Amanhã estaremos aqui com o perigo da rejeição do conhecimento de Deus. Isso também está lá em Romanos, no capítulo 1. Oséias 9, amanhã. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita da narrativa com ilustrações, gráficos, tabelas. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.ossemeadores.com.br. Todos os dias, programação às 8h30. E às 15 horas, Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Maranata!
Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.